Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre crosslinking. O que seria esse procedimento? O crosslinking é um procedimento primeiramente indicado para estabilizar a doença. Então, unicamente tem a função de estabilizar a doença. Nós não podemos pensar que o crosslinking vai melhorar a visão do paciente. Em alguns casos pode acontecer de ter uma pequena melhora, mas pode acontecer também de ter uma pequena piora. Eu vou comentar sobre isso com vocês. O que seria esse procedimento? Esse procedimento é um procedimento que nós fazemos habitualmente cirurgicamente no centro cirúrgico, em que nós combinamos um colírio de riboflavina, vitamina B2, que quando associado com a luz ultravioleta, nós promovemos o enrijecimento da córnea. E esse enrijecimento evita a progressão porque a córnea para de encurvar progressivamente. Então, normalmente, o crosslinking, ele tem várias variações. Ele pode ser feito com a forma convencional, que a gente fala que é um protocolo que dura 30 minutos, e pode ser feito também da forma que a gente fala que é o FAST. Então, a gente começou a evoluir nas possibilidades de tratamento dentro do crosslinking, a fim de manter a visão, manter a mesma eficiência do tratamento, porém num curto período de tempo. O que é o problema? O crosslinking ele é um procedimento que ele demanda remoção da camada superficial da córnea, que é o epitélio. Quando a gente remove esse epitélio, a inervação ela fica muito exposta e isso normalmente provoca muita dor. Então é um procedimento normalmente muito dolorido. Essa epitelização, que é esse fechamento, né, essa cicatrização, demora por volta de 7 dias. Como nós estamos falando de pacientes que têm ceratocone, às vezes pacientes muito jovens ou às vezes até criança, é complicado a criança submeter a um procedimento desse, que envolve muita dor, para mãe conseguir organizar isso, né, assim, gerenciar essa dor da criança. Somado ao fato de quando a gente remove esse epitélio, que é a camada mais superficial, nós estamos deixando ali uma porta de entrada para a bactéria. Então, em se falando de criança, é complicado a gente conseguir controlar os fatores externos, porque a criança às vezes toca ali num ambiente contaminado, acaba levando a mão no olho, então isso envolve também um risco aumentado de infecções. Então é preocupante, a gente tem estudado e tentado evoluir para uma forma de crosslink que não demanda essa remoção desse epitélio, para que seja um procedimento menos dolorido com a mesma eficiência, mas ainda não chegamos num consenso. Vários estudos já têm sido publicados sobre fazer o crosslinking mantendo o epitélio, mas não conseguimos ainda chegar numa demanda, numa possibilidade que tenha a mesma eficiência do crosslinking removendo o epitélio. Então, é um procedimento que demanda mais ou menos 30 minutos, às vezes 10 minutos, quando é feito de forma mais rápida. A recuperação normalmente demora 7 dias, né, o processo de recuperação, porém, esse epitélio ele fecha após os 7 dias, só que ele vai se reorganizando e modificando. Então, o paciente ele tem uma piora visual, normalmente transitória, pelo processo de cicatrização. E o paciente fica um tanto quanto ansioso, né? Porque, minha visão está ruim. Em alguns pacientes, esse processo de cicatrização é um pouco exacerbado, formando como se fosse um queloide na córnea. Esse queloide ele chama haze. E esse haze ele impacta diretamente na transparência da córnea, fazendo com que o paciente tenha uma perda de visão. Então ele nota isso, a qualidade fica ruim, como se fosse um vidro fosco tampando a visão daquele paciente. Normalmente nós conseguimos contornar isso com o uso de corticoides, então a gente vai regredindo progressivamente o corticoide até a ponto de não ter mais o haze. Só que o fato é que alguns pacientes, eles permanecem com esse haze e de forma definitiva, né? Então isso é algo muito preocupante, porque eu estou falando de um procedimento que eu vou fazer em um paciente que tem ceratocone, que tem a possibilidade de inclusive piorar a visão desse paciente, somado ao fato que não é isento de riscos. Então eu tomo muito cuidado em indicar o crosslinking, porque eu não consigo prever se esse paciente ele vai ter essa cicatrização exacerbada e vai desenvolver o haze. E se isso acontece, normalmente não tem muito o que fazer a não ser esse tratamento convencional com corticoide. Nós estamos fazendo tentativas com um colírio novo que chama losartan, em pacientes que não responderam ao corticoide, que permanecem com haze. Alguns têm obtido resposta satisfatória, outros não. Então, assim, eu só indico o crosslinking quando eu tenho uma consistência de exames mostrando que o paciente está tendo progressão.
porque eu vejo muitos pacientes tendo a indicação de crosslinking mediante uma oscilação de exame. E paciente que tem ceratocone, às vezes uma simples modificação de olhar faz o exame modificar. Então, normalmente eu acompanho aquele paciente de perto, repito o exame várias vezes, para que eu tenha absoluta certeza que, de fato, aquela evolução está acontecendo para depois indicar o crosslinking. O crosslinking é um procedimento que pode ser associado a outros procedimentos. Por exemplo, ele pode ser associado ao anel, ou antes ou depois do anel, e ele pode ser associado, por exemplo, à lente de contato escleral. Então, se o paciente está bem com a lente de contato escleral, mas está tendo evolução da doença, a gente pode sim indicar o crosslinking. Quando indicar o crosslinking, então, o resumo da principal indicação, somente se o paciente estiver tendo evolução. Não é um procedimento isento de riscos, é um procedimento que pode sim levar o paciente a ter uma piora visual, que normalmente é transitória, mas que pode ser definitiva e deve ser indicado somente se o paciente tiver a necessidade e tiver uma consistência mostrando que a doença está evoluindo.